Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, iniciando mais uma segunda-feira, pela misericórdia do Senhor. Os irmãos que vão nos acompanhar aqui pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. E glória a Deus, glória a Deus por mais esse dia, glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor e poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém? Se você tiver Bíblia aí, pega a sua Bíblia, nós vamos ler um texto hoje, quero ler um texto e quero comentar esse texto, né, para trazer para os nossos dias de hoje. Livro de Êxodo, a partir do no capítulo 1, a partir do versículo 6. Nós vamos ler aí um pouquinho sobre o que se passava nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 6. Nós vamos começar ali. Amém? E vai dizer assim: E José morreu, e todos seus irmãos, e toda aquela geração, e todos os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente forte, e a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós. Assim se retirem da terra. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quando mais os afligiram, mais eles multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e todos os tipos de serviço no campo, e em todo o serviço em que faziam servir era com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e a da outra Puá. Versículo 16. E ele disse: Quando fizerdes o trabalho de parteiras às mulheres hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho, né, ou se for menino, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhe ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizestes estas coisas? E salvaste os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras chegarem a elas. Por isso, Deus agiu bem com as parteiras e o povo multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: Todo filho que é nascido devereis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. E foi um homem lá da casa de Levi, e tomou por esposa a filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ele viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio,
e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino. E eis que o bebê chorava, e ela teve compaixão dele. E disse: Esta é uma criança dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: Vai. E a serva se foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: Toma este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei salário. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó. E ele se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés, e disse: Porque o tirei da água. Glória a Deus. É um texto um pouquinho mais extenso, tá? Nós estamos lendo. Olá, Luciano, seja bem-vindo. Nós estamos lendo ali Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 6, e nós lemos até o capítulo 2, versículo 10. Amém? Irmãos, esse texto aqui, ele é depois que o povo saiu, né? Depois que o povo saiu do Egito, teve todos os 12 filhos, né? Das 12 tribos. Aqui, então, José já tinha sido vendido como escravo, foi para o Egito, passou tudo que ele passou, ele conseguiu, então, resgatar sua família e cuidou de toda a sua família, né? E aqui nós vemos, então, a partir do versículo 6, que José, então, tinha morrido e também todos os seus irmãos. Tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que José tinha feito em prol, né, de Faraó, já tinha se passado. E a Bíblia vai falar aqui que veio uma outra geração da qual não conhecia José. Amém? Então, isso também, o que que nos aponta? Que nós precisamos ter cuidado. Que se nós não passarmos para frente, não passarmos para os nossos filhos ou para outras pessoas as quais elas não ouviram falar de Jesus, elas vão seguir como se Jesus não existisse ou como se Jesus não tivesse morrido por nós. Porque aqui, quando nós lemos o texto, você vê que ergueu um novo rei no Egito. E esse rei não sabia as maravilhas que José tinha feito, que José tinha guardado uma porção grande de alimentos para toda a terra do Egito, que através dessa porção que ele tinha guardado para o faraó, ele acabou comprando praticamente todas as terras, porque as pessoas ficaram com fome e o único lugar na terra que tinha comida era no Egito. Foi José que guardou naquele tempo de abundância, né? Foram 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras. Então, nesse tempo de abundância, ele ajuntou, e no tempo que faltou para o povo, ele tinha guardado, e todo mundo vinha até José para comprar. Então as pessoas começaram a dar dinheiro, daqui um pouco já não tinha dinheiro, começaram a dar terra, e daqui um pouco eles começaram a se tornar escravo. Então vê que quando trocou o governo, passou toda aquela geração, a próxima geração já não sabia mais de José. Então pensem, Jesus, ele já morreu e ressuscitou por nós mais de 2000 anos, aproximadamente uns 2000 anos. Se nós não continuarmos passando aquilo que Jesus fez, vai vir gerações e pós-gerações que não vão conhecer Jesus, que não vão saber do que ele fez. E aí o risco é maior ainda, porque aqui de Faraó, nós estamos falando do povo, né? Que o risco deles aqui era, vai que esse povo, né, de Israel, daqui um pouco deu uma guerra, como eles estão aumentando, eles vêm lutar contra nós. Aqui eles temiam uma guerra e perder a guerra. Mas hoje, no dia de hoje, o que que acontece? No dia de hoje, nós podemos perder almas por não saberem o que Jesus fez. Porque eles não foram ensinados aquilo que Jesus já fez.
para nos resgatar. Então, aqui, agora nós conseguimos ver isso. Eu quero pontuar algumas coisas aqui que, às vezes, por nós sermos do Senhor, a gente acha que nós não vamos sofrer nada, que nós não vamos passar por tribulação, que nós não vamos passar por nada disso. Mas a Bíblia aqui estava falando, quando nós lemos, que Faraó, o rei aqui, ele acabou colocando encargos, serviço pesado em cima do povo de Israel. Só que a Bíblia diz que quanto mais eles afligiam o povo de Israel, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava. E o que nós podemos ver aqui? A característica do povo de Deus é perseverar. Mesmo que as trevas venham te afligir, mesmo que o mundo venha te sobrecarregar com trabalhos, com coisas, você se multiplica, você cresce, você avança. Parar não é opção. Parar não é a característica do povo de Deus. Então, nós lemos aqui, você vê que esse rei ele já estava tramando contra o povo, temendo o povo, porque sabia que o povo era forte, que o povo tinha se multiplicado, então tentou subjugar. E é assim que às vezes as trevas tentam fazer conosco, tentam nos subjugar, porque temem o povo de Deus. Sabem que nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós. Então, mesmo que nós sofremos pressões, mesmo que nós soframos opressões, mesmo que nós soframos dificuldades, nós não paramos, nós avançamos, nós nos multiplicamos, nós replicamos, passamos adiante a palavra do Senhor para que outros venham estar conosco. Amém? Glória a Deus. Aí, passando isso, nós sabemos que quando nós estamos com o Senhor, para nós, outra característica do povo de Deus é a sabedoria. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor já é sábio. Então, nós também precisamos buscar o quê? A sabedoria. E uma das formas de buscar a sabedoria é temer o Senhor. Obedecer o Senhor, custe o que custar. Aqui nós vemos, então, as trevas novamente tramando contra o povo de Israel. Primeiro tentou afligir o povo com um duro serviço, para ver se o povo ia, de repente, fugir, ou o povo não ia querer avançar. Depois, o rei aqui agora impõe uma regra para as parteiras, para matar os meninos. Olha só, a perseguição ao povo. Então, observe no povo de Deus quantas vezes as trevas, os inimigos, pessoas se levantam para tentar matar os seus sonhos, matar aquilo que o Senhor já falou a teu respeito, para destruir os planos de Deus sobre a sua vida. Quantas vezes o inimigo se levanta para isso? Quantas vezes o inimigo trama, planeja no mundo espiritual para que você não avance? E aí, quando nós vemos que o povo de Deus tem sabedoria, e nós também entendemos que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, por conhecer, por saber, por ter entendimento, por ter sabedoria. Isso é uma das coisas básicas para que a gente caminhe e vença. Porque uma coisa, sim, nós temos que confiar no Senhor, e é o assunto principal desse texto que eu quero tratar aqui, sobre nós esperarmos e confiarmos no Senhor. Só que esperar e confiar no Senhor não é não fazer nada. Ah, vou ficar sentado e seja o que Deus quiser. Não. Deus tem a parte dele que ele faz e nós temos a nossa parte. É um trabalho em conjunto. Aquilo que está ao meu alcance em fazer, eu devo fazer. Agora, aquilo que não está ao meu alcance, aquilo que é do Senhor,
ele vai fazer no tempo certo. Ele vai colaborar, como diz as Escrituras. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui nós vemos justamente isso aqui. A Bíblia diz que no versículo 17 diz assim: mas as parteiras, capítulo 1, versículo 17, mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos. Então veja que isso aqui é algo delicado. É algo delicado. Por quê? Porque elas desobedeceram uma ordem, era uma lei direta do rei. Então importa obedecer o que primeiro? A Deus. A Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí ele diz assim: salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste esta coisa e salvaste os meninos, deixando-os viver? Aqui elas poderiam ser mortas, simplesmente mortas. Por quê? Algo que é mais delicado ainda que nós temos que observar é que hoje nós vivemos numa democracia. E na democracia você tem direito à sua opinião, você tem direito a você se expressar e tudo mais, né? Só que onde você mora, num lugar onde você mora que é um reinado, onde tem um rei, a vontade que prevalece é do rei. Você não tem o seu querer. Você obedece o rei. Aquilo que o rei disse é uma lei. Então, essa configuração de governo era pior ainda, digamos assim, para esse povo. Era mais difícil para você. Como que você, diante de um rei, você vai contrariar a ordem dele? E aí, aqui é o diferencial para o povo de Deus, aquele que tem a sabedoria. Que daí elas dizem assim: as parteiras disseram a Faraó, porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes, ou seja, elas dão à luz com facilidade. Então, assim, o Senhor deu uma estratégia para elas ali, com sabedoria, para elas escaparem desses questionamentos do rei. Elas dizem assim, não, é que as mulheres hebreias, elas dão à luz muito rápido. Então, quando nós chegamos lá, elas já deram à luz. Elas dão à luz com facilidade. Olha que sabedoria que elas tiveram para responder o rei. Porque o que elas poderiam falar diferente? Qualquer outra resposta que elas dessem, elas estariam diretamente desobedecendo o rei, indo contra, e ele poderia mandar matá-las. Mas o Senhor deu uma estratégia e sabedoria para que elas dessem a resposta correta para o rei. E o rei não teve outra opção, não matou elas. Amém? E olha só que tremendo. Como é abençoado aquele que obedece o Senhor e como vale a pena. Ele diz assim no versículo 20: pois por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. Vê que através da atitude de uma parteira, o povo se fortaleceu. E às vezes a gente acha que, mas eu sou, né, tô começando agora, ou sou novo, eu não sei muito das escrituras. Não interessa. Essas aqui, elas eram umas simples parteiras. E através da atitude, da fidelidade, da obediência delas, o povo hebreu se fortaleceu, o povo cresceu, manteve o povo. O que implicaria a decisão delas? Era vida ou morte para aquelas crianças. Então, vê que, às vezes, a nossa decisão de, mesmo com o pouco que nós temos, e nós compartilharmos, às vezes numa oração, numa intercessão, ou às vezes de falar, orar por alguém, falar da palavra para alguém, isso pode fazer o quê? Manter pessoas vivas, ou pode trazer pessoas à vida. E ao contrário, é verdadeiro. Às vezes o simples fato de eu não compartilhar a palavra também pode estar permitido com que pessoas morram sem Cristo. Olha que forte isso. 21, ele ainda diz assim: e aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe estabeleceu casas.
Olha o preço do temor, da obediência, de fazer a vontade de Deus. Olha o benefício que elas colheram tão rápido. Então, nós, como povo de Deus, nós não podemos nos acovardar diante das situações. Nós confiamos no Senhor e avançamos. Esperamos no Senhor e avançamos. Confiamos no Senhor e avançamos. Se as trevas tentam nos parar, nós nos multiplicamos. Nós nos tornamos mais fortes. Nós buscamos as saídas como as parteiras, com sabedoria no Senhor. Então, vê que esse povo aqui, eles também confiavam em Deus, esperavam no Senhor, mas cada um fez a sua parte. Eles esperavam no Senhor, mas quando foram colocados uma carga, um jugo sobre as suas vidas, eles trabalhavam cada vez mais, não desistiram. E por isso se multiplicaram. E depois buscaram com sabedoria. Veja só. E aí nós vamos para o capítulo 2. E no capítulo 2, agora nós vamos ver outra situação que mostra a confiança em Deus, mas cada um fazendo a sua parte. Eu espero no Senhor, confio no Senhor, mas aquilo que compete a mim fazer, a eu fazer, eu faço. Aí no capítulo 2, nós vemos então que um homem da casa de Levi tomou uma das filhas de Levi e ela gerou um filho. Só que esse filho, ele teria então que ser largado agora no rio, já que o rei viu que a primeira trama dele não deu certo, de matar os meninos. Ele disse assim, bom, já que eles estão nascendo rapidamente, vamos largar esses meninos no rio aí para eles morrerem no rio. Elas não vão ter desculpa. Já que já nasceram, vamos largar no rio que eles vão morrer afogados. Mas aqui, quando você vê uma situação dessa, essa mulher novamente contraria a ordem do rei e ela, quando nasce seu filho, ela esconde o menino por 3 meses. E aí, já não podendo mais escondê-lo, o que ela fez? Às vezes as pessoas dizem, e agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar em Deus, e não tomam atitude nenhuma. Mas ela aqui tomou uma atitude, mesmo confiando e esperando em Deus. Aí diz assim, e quando já não podia escondê-lo, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, e quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e o revestiu com barro e piche. Esse revestimento de barro e piche, o que ele fazia? Ele impermeabilizava essa pequena arca que ele construiu. Fazendo o quê? Trazendo segurança. Para quê? Para que quando largasse esse cesto, né, essa arca na água, ela não afundasse, ou não virasse e o menino morresse. Então, vê que mesmo confiando no Senhor, ela fez a parte dela. Pegou essa arca, impermeabilizou, teve todo o cuidado. E aí, olha só o que o texto diz, porque normalmente a gente vê, às vezes, os desenhinhos, né, que ele foi largado no rio. Mas nós lemos aqui aonde que ela colocou. E ela diz assim, ó, uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche, e o pôs o menino nela. E ela o colocou nos juncos à beira do rio. Ou seja, ela não largou o menino rio abaixo, mas ela colocou ele num lugar que estava na beira do rio, mais perto dos juncos, para que ele não saísse dali, para que alguém pudesse achar esse menino, e achando o menino se compadecesse. Por quê? Mulher sabe que quando uma mulher vê uma criança, ela vai se compadecer. Então vê que ela fez a parte dela construindo aquela pequena arca, e agora vem a parte de Deus. Por quê? A parte de Deus é trazer justamente naquela hora e naquele lugar a filha do rei, a filha do faraó. Então vê que nós esperamos no Senhor,
mas não ficamos parados sem fazer nada. Nós fazemos a nossa parte. Nem que a nossa parte seja orar, interceder, mas nós não ficamos parados. Alguma coisa nós fazemos, alguma coisa compete a nós. E aí nós vamos ver aqui no versículo 5, no versículo, olha só que interessante isso aqui. Ela fala que ela colocou o menino na beira do rio, e ainda, olha só no versículo 4, ainda ele deixou, ó, a sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. Ou seja, ela já esperava que alguém pegasse o menino para cuidar. E aí, olha só o mover de Deus. No versículo 5, ele vai dizer assim: e a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-lo. Então, olha só, isso aqui é o mover do Senhor. Porque ela poderia ter largado a criança e poderia não ter vindo ninguém ali por um bom tempo, e a criança morrer de fome. Mas o que acontece aqui? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são sábios, são intencionais. Essa atitude dessa mãe foi intencional. E é isso que nós temos que ser no reino de Deus. Intencionais. Intencionais. E aí você vê o agir de Deus. E o agir de Deus está justamente aqui. Depois que ela largou o cesto, já imediatamente veio a filha de Faraó com as suas servas. E olha que tremendo isso aqui. Essa passagem aqui, irmãos, é muito forte. É muito forte. Porque olha só. Aí a filha do Faraó, então, manda as servas buscar essa criança. E aí, olha só. E tendo aberto, no versículo 6, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve, olha só, compaixão dele. Compaixão dele. E disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã: olha só, como a menina estava no lugar certo, só esperando a oportunidade. Só esperando a oportunidade. Vê como é ser intencional. Porque ela poderia ter simplesmente largado o menino no rio e pronto. Ah, é uma lei do rei e se contentar com aquilo. E depois, às vezes, nós culpamos a Deus. Ah, porque Deus não livrou, mas olha que a parte que elas fizeram. E essa menina, então, estava à espreita, aqui só esperando essa oportunidade. E aí ela disse assim, então disse sua irmã, a filha de Faraó, devo ir, olha a sabedoria dessa menina, devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? E a filha de Faraó disse, vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. Meu Deus, olha só. Olha a estratégia da menina. Chamou justamente a mãe para cuidar do menino. Que é versículo 9, ela diz assim: e a filha de Faraó lhe disse: toma este menino e o amamenta-o para mim, e eu te darei salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. Glória a Deus. Irmãos, olha só. Moisés, ele foi chamado justamente para isso, para ser um libertador. Porque depois, se você ler aqui mais à frente, é ele que ia libertar o povo da escravidão. E ver que o Moisés, com um pouquinho mais de 3 meses de idade, com um pouco mais de 3 meses de idade, ele já libertou a sua mãe. É isso mesmo, ele libertou a sua mãe. Por quê? Porque a mãe aqui, ela era escrava, era serva ainda. A mãe era serva. E com um pouco mais de 3 meses, ele libertou ela. Porque antes ela era serva. Agora ela passa a cuidar do menino, cuidar do filho, e recebendo salário, só cumprindo com a parte dela, temendo ao Senhor e cumprindo com a parte dela e confiando no Senhor. Então vê que nós, como filhos de Deus, nós precisamos
Perseverar diante da dificuldade, perseverar, nunca desistir. Segundo, avançar, multiplicar, falar de Jesus para a próxima geração, falar para o próximo, para que eles saibam quem é Jesus. Segundo, buscar a sabedoria, assim como as parteiras buscaram sabedoria no Senhor, falaram com sabedoria, e o Senhor prevaleceu com elas diante aqui do rei. E depois você vê essa mulher aqui confiando em Deus, mas fazendo a sua parte, sendo intencional, providenciando algo, um cuidado para o menino, dando um destino. O que essa mãe fez foi dar destino. E veja que com essa atitude da mãe, a atitude dela gerou a sua própria libertação uns meses depois. Se ela não protege o menino, se ela não é intencional com o menino, ela não seria livre. Ela não receberia salário. Mas como ela foi intencional, ela fez tudo de acordo, pensando como é que ela poderia proteger o menino, confiou em Deus. Agora ela já não é mais serva. Ela pôde ficar com o filho e ainda receber salário. E esse filho ao qual ela cuidou, qual ela amamentou, depois se tornou um libertador. Olha que tremendo o caminhar dos filhos de Deus com sabedoria, temendo ao Senhor, confiando no Senhor, mas também fazendo a sua parte. E isso, aqui, irmãos, nós vemos em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Você vê os homens de Deus confiando no Senhor, mas cada um fazendo a sua parte. Depois, mais adiante, quando o Senhor envia, então, ele para retirar o povo do Egito, você vai ver que ele fazia exatamente o que Deus mandava. Mas Deus mandava e ele ia lá e fazia. Porque às vezes a gente fica clamando ao Senhor, né, por alguma ocasião, mas nós não nos movemos para fazer nada. Às vezes Deus fala ao nosso coração. Aí daqui um pouco nós lemos nas escrituras, daqui um pouco uma música fala ao nosso coração, daqui um pouco um irmão e vem fala para nós e nós não tomamos nenhuma posição. Ou seja, é Deus falando conosco, nos dando a direção de várias formas, mas nós não estamos tomando nenhuma atitude. E não tem como eu colher ou ter um resultado diferente com as mesmas atitudes. Se eu quero experimentar algo novo de Deus, eu também tenho que fazer algo novo em Deus. Eu tenho que me comportar diferente, tenho que ler mais, buscar mais, orar mais, estar mais ligado ao Senhor. Caso ao contrário, tudo aquilo que você sabe a respeito de Deus te trouxe até aqui. Agora, para avançar, você precisa de mais. Quando nós lemos aqui toda a história do Êxodo, depois também tem em Números também tem bastante coisa a respeito dessa saída do povo lá no deserto, você vai ver que em todo o tempo o Senhor estava instruindo. O Senhor nunca parou de instruir. O Senhor não disse, ó, o Senhor não deu a instrução numa vez só. Cada passo o Senhor ia instruindo. E é assim na nossa vida com Deus. Se você anda um pouquinho com Deus, ele vai te instruir. Mas se você parar de se relacionar com ele, você não vai ouvir as instruções e você não vai conseguir avançar até onde que ele quer que você chegue. Teve uma ocasião que o Senhor falou assim para Moisés, ó, pega seu cajado e você vai lá, porque o povo estava reclamando de que não tinha água, e ele disse assim, vai lá e você vai ferir a rocha. Você vai bater na rocha e vai sair água da rocha. E Moisés foi lá e fez isso. Aí, mais para frente, mais adiante, o Senhor falou novamente para ele, ó, você vai lá e você vai falar para a rocha. E o que ele fez? Ele foi lá e bateu. Ele obedeceu aquilo que o Senhor falou? Não. Ele obedeceu primeiro. Aí depois ele quis fazer, ele quis ter o mesmo resultado de uma forma antiga. Ele até obteve, mas essa atitude dele complicou as situações para ele mais para frente, porque ele desobedeceu. Uma hora o Senhor falou assim, ó, agora você vai bater na rocha. E agora você vai falar com a rocha. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos e
nos dedicar cada vez mais ao Senhor, para estar atento àquilo que Ele está falando, o que Ele está nos direcionando. Nós vamos fazendo a nossa parte e o Senhor vai fazendo a parte dele. Quando o Senhor dizer para nós bater na rocha, nós vamos bater. E Ele vai dar água. Agora também, quando Ele disser assim, ó, só fala com a rocha, nós temos que fazer exatamente o que Ele disse, ó, só vamos falar. E o restante Ele vai fazer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Caso ao contrário, se nós não bater na rocha ou não falar com ela, nós não vamos extrair de Deus aquilo que nós necessitamos. E aí nós não podemos culpar a Deus. Ah, que Deus não faz, porque eu confiei em Deus. Sim, mas e a sua parte? Veja só como que nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz que o Senhor, ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Ou seja, Jesus veio e morreu por todos. Só que se eu não crer na obra dele, eu não sou salvo. Então Deus fez a parte dele, que foi que enviar o Filho. E eu agora tenho que fazer a minha parte, que é conhecer o que o Filho fez e reconhecer, olha só, eu reconheço, eu sou um pecador, eu reconheço que Jesus morreu por mim para cobrir os meus pecados. Eu reconheço, fiz a minha parte. E eu creio que Deus fez a dele, porque enviou o Filho. Mas não para por aí. Quanto mais você se aproxima, se relaciona com Deus, você vai ver que você precisa fazer mais da sua parte. E Deus vai fazer mais da parte dele. E assim, o povo, a família de Deus vai avançando, vai crescendo, até que a gente chegue na eternidade com ele, e onde tudo estará estabelecido. Então, nossa confiança é no Senhor, mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. E que tudo aquilo que nós formos fazer, que nós busquemos com sabedoria no Senhor e com ousadia. Vamos agir com ousadia, tendo ciência daquilo que nós estamos fazendo. Vamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. E nós vamos colher os frutos que o Senhor vai dando ao seu tempo, conforme nós for caminhando. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Que o Senhor possa trazer no seu coração uma certeza que você pode confiar nele e que você busque nele o que você precisa fazer da sua parte, o que ele espera de você. Às vezes pode ser bastante coisa para você, mas às vezes pode ser uma coisa tão simples. Por exemplo, quando ele diz assim, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E ver isso é algo que nós podemos fazer de pronto, não nos custa nada. Arrependimento já é um passo, porque quando eu me arrependo, vem o perdão, vem a salvação. Eu faço a minha parte e o Senhor faz a dele. Amém? Glória a Deus.